Hello, darlings. How are you, dears? Sejam muito bem-vindos aqui ao Olá, amigos. Hoje nós vamos passear juntos pela prova de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil de 2009. Nós vamos juntos conhecer ainda mais intimamente a ESAF, conhecer o seu jeitinho de ser, a sua terminologia. Espero que vocês estejam muito bem e aproveitem bastante esse passeio para se prepararem para as suas próximas provas, dias que a ESAF será elaboradora, é uma banca muito solicitada, a ESAF. E antes de nós começarmos nosso passeio, a nossa resolução propriamente dita, vamos ver algumas boas dicas que eu sempre lembro para que nós possamos internalizá-las e pô-las em prática durante o nosso passeio, ok? Vamos lembrar, para quem já passeou comigo antes, aqui a nossa primeira dica. E quem não passeou, vai conhecer agora. Então, a nossa primeira dica é usar a nossa técnica que eu carinhosamente chamo de especial, que consiste em ler primeiramente todas as questões. Por que ler primeiramente todas as questões? Sempre enfatizo a importância disso, porque na época do nosso curso, do nosso colégio, nós costumávamos ler primeiramente o texto e depois resolvermos as questões. Mas aqui nós vamos fazer o oposto. E vamos ver como isso é interessante, como nos ajuda a otimizar o nosso tempo. E o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar para a questão e lê-la, traduzir mentalmente tudo que for possível. Então, vamos ler primeiramente todas as questões, traduzi-las mentalmente, tudo que nós soubermos, todas as palavras conhecidas, as palavras parecidas com o português, que também são comuns no inglês, nossos cognatos verdadeiros. Vamos marcar as palavras-chave, as palavras que nós considerarmos mais importantes, como substantivos, adjetivos, verbos do nosso enunciado. Depois vamos ler as opções, também vamos marcar essas palavras-chave. E aí, após essa leitura prévia, aí sim nós vamos ao texto procurar estas palavras-chave que nós havíamos marcado, esses substantivos, esses adjetivos, ou elas mesmas, as próprias palavras, ou os sinônimos dessas palavras, que vamos perceber que as bancas, inclusive a ESAF, amam sinônimos. E aí, quando nós encontrarmos essas palavras-chave ou similares, vamos ver o que é que há de informação referente àquele assunto que nós estamos procurando. Vamos procurar as famosas paráfrases. O que são paráfrases? É um jeitinho de dizer a mesma coisa, mas usando palavras diferentes, no entanto, sem mudar o sentido daquilo que foi dito. Isso é uma paráfrase. Como nós vamos perceber agora juntos, nosso tempo vai ser otimizado quando vocês utilizarem na hora da sua prova. E a nossa segunda dica: resolver primeiramente as questões que nos levam a lugares específicos do texto. Nós temos vários tipos de questão. Então, algumas questões elas vão nos levar a determinado parágrafo, a determinada linha, ou a um assunto específico. Então, essas questões elas devem ser priorizadas. E somente depois nós devemos ir para as questões que pedem uma leitura mais ampla do texto. Ok? Vamos ver a nossa próxima dica? Tendo em vista que os textos das provas estão cada vez maiores, é uma realidade, é excelente que aprimoremos a nossa leitura dinâmica, our speed reading. Yes, dears, ler dinamicamente as questões, o que precisarmos do texto, a fim de sermos capazes de entender, traduzir, interpretar da melhor maneira e o mais rapidamente possível, é essencial para fazermos uma boa prova de inglês, especialmente porque nós temos uma quantidade grande de disciplinas, outras provas para fazer além da prova de inglês. Então, essa capacidade de ler o mais rapidamente e à medida que lê, entender, traduzir, nós vamos desenvolver juntos aqui no Olá e também vocês vão desenvolver por lerem textos, que é exatamente aqui a nossa última dica, como é que nós desenvolvemos essa habilidade, praticando como tudo o que há de bom na vida.
resolvendo o maior número possível de provas anteriores, que é o que nós estamos fazendo aqui, e através da leitura regular de textos em inglês, das sources ou fontes das nossas provas, dos textos das nossas provas, como Economist, New York Times, etc. Ok, dears? Agora sim vamos colocar em prática a nossa técnica especial, começando pela nossa primeira questão, a questão 21. A questão 21, vamos resistir à tentação de lermos o texto. Temos aqui um texto com 2 parágrafos e 3 perguntas referentes a esse primeiro texto. 21. In paragraph 1, growth in the new order is defined as. Então, queridos, percebam a importância de nós lermos primeiramente a questão. Já identificamos pelo enunciado que a nossa resposta está no parágrafo 1, em paragraph 1. Se nós tivéssemos um texto com 4 parágrafos, nós saberíamos que iríamos precisar apenas do primeiro parágrafo para resolver uma das nossas questões. No parágrafo 1, growth in the new order is defined as. O que é growth, dears? O crescimento na nova ordem é definido como, perceba a grande quantidade de palavras parecidas com o português, como paragraph, order, defined, e as demais que não são tão parecidas como growth. Nós vamos aprendendo essas palavras, nos tornando íntimos delas, nos familiarizando com a resolução de provas. Growth vai aparecer muitíssimo nas provas. Growth é crescimento. Então, no parágrafo 1, esse crescimento na nova ordem é definido como? O que nós percebemos pelo enunciado? Que nós vamos ver o parágrafo 1, independentemente do tamanho que ele tenha, e vamos buscar esse assunto específico, o growth in the new order. Então, essas são as nossas palavras-chave. O growth, o new order. Vamos ao texto buscar onde está o growth e o new order e verificar qual a informação que o texto nos traz sobre esse assunto. E aí, antes de irmos ao texto, vamos ver o que é que dizem as opções. Esse crescimento na nova ordem é definido como both real and active. Será que esse crescimento, de acordo com o texto, ele é tanto real, verdadeiro, como ativo? É um crescimento ativo? Que está realmente tomando conta do mercado, fazendo o mercado crescer, ou é um crescimento que está quase parando? Como é que está o crescimento? Both real and active? Ou a B? Absolutely extraordinary. Será que é um crescimento absolutamente extraordinário? Percebemos que a ESAF e outras bancas amam advérbios. Muitos advérbios são terminados em LY. Então, percebemos assim que algumas opções elas fogem à realidade que nós conhecemos. Temos que lembrar que todos esses textos são tirados de fontes fidedignas que refletem a realidade econômica, social e política dos países dos quais tratam os textos. Então, queridos, será que um crescimento econômico seria absolutamente extraordinário? Um pouquinho demais para a nossa realidade econômica. Ok? Já poderíamos desconfiar que essa opção ela não é a certa. Continuemos. A C. Not very active or busy. Então, aqui se fala que o crescimento não é definido como muito ativo ou ocupado, é um crescimento muito bom. Percebemos que a A e a C, elas praticamente são opostas entre si. E já vou dar uma dica também muito importante, que é algo que estatisticamente ocorre com frequência. Quando temos duas opções opostas entre si, uma delas costuma ser a verdadeira. Ok, dears? A D. Sustainable and rapid. Será que é um crescimento sustainable, sustentável e rápido? Ou a E. Unpredictable. Imprevisível? Unpredictable. Então, queridos, como será este crescimento? O que é que vocês acham? Na hora da prova, nós vamos ao paragraph 1, vamos lá? Ao paragraph 1, buscar
as nossas palavras-chave. Aí temos o texto. Read the text below entitled The Long Climb so as to answer questions 21 to 23. Temos o título The Long Climb. Se nós sabemos o que é climb, o que é long, excelente, porque nós já podemos formar uma ideia do que o texto vai tratar. Mas se nós não soubermos, no problem, dears. Nós temos que procurar, são as nossas palavras-chave. Sou a source, uma das fontes preferidas da ESAF Economist, aí de 2009, e começamos a ler. The world economy is fully getting back to normal, but there will be a new normal. E na nossa mente, à medida que nós vamos lendo, nós vamos traduzindo. Aqui no Olar, nós somos todos tradutores e intérpretes. Então, como é que nós traduzimos? O melhor que nós pudermos. Não precisa ser uma tradução impecável, desde que nós entendamos o geral, as ideias apresentadas. Então, a economia mundial, the world economy, is fully, não sei bem o que é, getting back to normal, voltando ao normal. But there will be a new normal, mas será um novo normal. Vamos atrás da nossa palavra-chave, ou das nossas palavras-chave. This phrase has caught on, even if people disagree about what it means. Então, esta frase que nós acabamos de ler, ela tem pegado, caught on, ela tem se popularizado, mesmo que as pessoas disagree. O que é agree? Concordar, disagree, discordarem. Então, as pessoas, mesmo que elas discordem sobre o que é que ela significa. In the new normal, as defined by Pinko CEO Mohammed El-Arian, growth will be subdued and unemployment will remain high. Queridos, então, nossos olhinhos vão brilhar na hora da prova. O growth apareceu. Will be subdued and unemployment will remain high. Aí, neste novo normal, como é definido pelo Chief of Executive Office, o maior cargo aí da empresa, Pinko's New, Chief of Executive Office, o Mohammed El-Arian, o growth will be subdued. Então vejam, queridos, a ESAF e outras bancas amam explorar o vocabulary. Nós percebemos que a nossa palavra mágica é o subdued. O que significa subdued? Diz que o growth, o crescimento, será subdued e o unemployment will remain high. O que é unemployment? Desemprego vai permanecer, o verbo to remain, high, elevado. Então, veja, o desemprego vai permanecer elevado, isso já não é um bom sinal, concordam? Então, o que será o growth will be subdued? Será que subdued é uma coisa boa? O que vocês acham, Gias? Aí nós podemos ler mais um pedacinho do paragraph 1, só para ver o cenário. The banking system will be a shadow of its former self and the securitization markets, which buy and sell marketable bundles of debt, will presumably be a shadow of a shadow. Então tem uma série de coisas, o sistema bancário, os mercados de securitização, etc., que vão ser a sombra da sombra, a coisa não está boa. Finance will be costlier and investment weak, investimento fraco, financiamento mais caro, enfim. So the stock of physical capital on which prosperity depends will erode. E aí a coisa não está boa mesmo, que o estoque de capital físico do qual a prosperidade depende vai corroer-se. Queridos, então, depois de nós lermos o parágrafo antes, na hora da prova, é bem rápido, você vai encontrar o growth e vai raciocinar. Qual das opções nós escolheríamos? Eu não sei o que é subdued. Ok, nós não sabemos, mas pelo contexto que vocês perceberam, pelo cenário econômico, será que nós podemos deduzir como é que estava esse crescimento? Cenas das próximas videoaulas, queridos. Vamos fazer agora o nosso break e eu volto já. E nesse ínterim, decidam qual é a melhor opção diante deste cenário.
See you very soon, Gios. Volto já para nós analisarmos